O exercício 20, ele propõe a seguinte situação. Um bloco de massa M está sujeito a uma força F aplicada num ângulo de 20 graus em relação ao plano horizontal. E essa força ela tem um módulo de 0,500 m vezes g, ou seja, a força é 0,5 vezes a massa do bloco e a gravidade, 0,5 vezes o peso do bloco. Então, essa superfície ela tem atrito e o exercício pede a aceleração do sistema para esses dois casos. Letra A, o coeficiente de atrito estático 0,6, coeficiente de atrito cinético 0,5 e na letra B, coeficiente de atrito estático 0,4 e coeficiente de atrito cinético 0,3. A primeira coisa que nós vamos fazer nesse exercício, para poder descobrir qual é a aceleração do sistema para essas duas situações, é desenhar o diagrama de corpo livre. Desenhando o diagrama de corpo livre, nós temos a força peso para baixo, força normal para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície de contato, a força F, que faz um ângulo de 20 graus, que eu vou decompor ela no eixo X e eixo Y. Então, a componente X da força F é F cosseno de 20 graus e a componente Y da força F é F seno de 20 graus. E, por último, eu tenho a força de atrito, que é no sentido contrário ao sentido do movimento. Então, se eu tenho a força F puxando o bloco para a direita, a força de atrito vai atuar no sentido para a esquerda, no sentido de parar o movimento do bloco. Para eu saber se esse sistema ele vai entrar em movimento ou não, eu preciso saber se a força de atrito, nesse caso aí, ela vai ser superior à força que está proporcionando o movimento, no caso o F cosseno θ. Então, se F cosseno de 20 graus for maior que a força de atrito, há movimento. Se F cosseno de 20 graus for menor que a força de atrito, eu tenho que o bloco permanece parado. Então, calculando a força de atrito, eu tenho que a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Se a força de atrito estático for maior ou igual a F cosseno de 20, a aceleração é igual a zero. Então eu vou primeiramente aplicar esse coeficiente de atrito estático e vou calcular a força de atrito. Se essa força de atrito for maior ou igual à força F cosseno de 20, a aceleração é igual a zero. Se a força de atrito for menor, aí eu tenho que fazer o cálculo da aceleração. Como que eu vou fazer o cálculo dessa aceleração? Vou aplicar a segunda lei de Newton nesse bloco. Eu tenho que para o eixo Y, a força normal mais F seno de 20 graus menos a força peso é igual a zero, porque não há movimento no eixo Y, não há aceleração no eixo Y. Então, a força normal ela é igual à força peso menos F seno de 20. Então, abrindo os valores aí, substituindo a força do peso e a força F, nós temos que a força normal é igual a mg menos 0,500 mg seno de 20. Agrupando aí, colocando em evidência o termo mg, eu tenho que a força normal é igual a mg, abre parênteses, 1 menos 0,500 seno de 20 graus. Ok? No eixo X, nós vamos ter a seguinte situação. F cosseno de 20 graus menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Então, o cálculo da força de atrito é dado pelo coeficiente de atrito, nesse caso o coeficiente de atrito cinético, porque eu estou supondo que existe movimento, vezes a força normal. Então, o coeficiente de atrito vezes a normal, a normal a gente descobriu pelo cálculo anterior no eixo Y, que é mg 1 menos 0,500 vezes seno de 20 graus. Então eu vou substituir esse valor da força de atrito naquela equação de cima. Substituindo ela, eu vou ter a seguinte equação. Então aqui nós temos F cosseno de 20 graus menos coeficiente de atrito mg, que multiplica 1 menos 500 seno de 20 graus igual a massa vezes a aceleração do bloco. Então, substituindo a força F, 0,500 mg cosseno de 20 graus menos coeficiente de atrito mg
abre parênteses, 1 menos 0,500, seno de 20, massa igual a massa vezes aceleração. Como todos os termos da equação dependem da massa, eu posso simplificar as massas dividindo por 1 sobre m, toda a equação. Com isso, eu vou ter só aceleração no termo da esquerda. Agora eu preciso apenas substituir os valores, lembrando que nesse caso, o coeficiente de atrito, eu vou utilizar o segundo valor dado pelo exercício, o coeficiente de atrito cinético.